10h23. E a gente tem aquele questionamento, né? Ainda é possível trazer vida e movimento para o Centro Histórico de Londrina? Nos últimos meses, a situação do Centro Histórico de Londrina vem sendo debatida com maior intensidade, principalmente aqui pela Jovem Pan. São vários problemas relatados pelos comerciantes, pelos moradores e frequentadores. A ACIL tem feito vários eventos para atrair mais pessoas lá para o centro. Além disso, vem realizando também grupos específicos para discutir o desenvolvimento das ruas comerciais, como é o caso da Guaporé, da Duque de Caxias e também da Sergipe. Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio para a gente conversar um pouco mais sobre isso, a arquiteta e urbanista Camila Oliveira. E você também pode participar conosco aqui desse debate. Você pode mandar também sua pergunta pelo WhatsApp, o 99941-1045. Eu vou repetir, 99941-1045 ou pelo chat do YouTube. Vai mandando sua pergunta que a gente vai lendo aqui e passando também para a arquiteta que é especialista no assunto. Bom dia, Camila. Prazer imenso te receber. Fico muito agraciada pelo convite. Fico feliz que esse assunto tem vindo à tona ultimamente. É uma preocupação grande, né? Esse é um problema que a gente sabe que não é exclusivo aqui de Londrina. Os grandes centros da cidade estão se esvaziando, vamos dizer assim, de uma maneira simplista, né? Estão envelhecendo. E todo mundo fica preocupado, procurando alternativas, o comércio saindo desses locais, reduzindo, procurando outras áreas. Do ponto de vista urbanístico, é possível fazer alguma coisa? Porque a gente sempre discute aqui uma coisa, Camila. Se não fizer, mesmo a médio e longo prazo, vai acabar. Exato. A gente, como você disse, é um processo que a grande maioria das cidades médias e principalmente as grandes passam, né? A gente tem um núcleo urbano inicial, que ele foi ocupado pelas primeiras famílias, digamos assim, de classes média e alta, e à medida que a cidade se expande, que a população aumenta, vão criando outras centralidades, né? A gente tem a Saúl Quinte, por exemplo, que é uma centralidade vibrante, independente do centro, e hoje a gente tem muito a Gleba, por exemplo, a gente tem a região sul, né, que tem uma expansão muito grande. Eu acho que um ponto assim de mudança nesse processo é quando as classes sociais médias e altas que moravam no centro vão para outras centralidades, né? O investimento público também se desloca e eu arrisco dizer que o investimento privado, o investimento privado se desloca e o público muitas vezes também se desloca e o centro fica muito sem investimentos e às vezes até sem zeladoria. Essa recuperação do centro ela é necessária em todos os aspectos, né? Econômico, social, ambiental e cultural. E a gente vê assim, uma experiência em outras cidades, que a gente pode pensar muito em Londrina, que vocês inclusive já fizeram uma matéria aqui esses dias, que é a gente estimular, por meio de políticas públicas, o uso habitacional do centro. A gente tem um centro que chega às 18 horas, fecha o comércio e ele fica com muito poucas pessoas na rua. O uso habitacional, a moradia, ela que de fato que vai trazer a vitalidade para o centro. Ela vai estimular com que as ruas sejam utilizadas em diversos momentos do dia e para diversas situações e diversos motivos. Você tocou num assunto interessante, porque é o seguinte, que nem você falou na semana passada, a gente falou um pouco sobre esse projeto de conversão de prédios comerciais, utilizar essas áreas também para habitação, né? Você acha que isso é realmente uma alternativa? Eu imagino que são vários pontos que precisam ser feitos, deve ter assim um checklist aí complexo. Para fazer isso, mas deve ter uma ordenação. Como é que funciona isso? Exato. Como vocês falaram da outra vez, não é uma ação pontual que vai resolver o problema todo, né? Mas a gente entende que a mudança de uso do solo, ou seja, você transformar uma região que é predominantemente comercial e você trazer o uso habitacional para ela consequentemente vai trazer outras ações junto com ela. Né? Por exemplo, você vai estimular o comércio de bairro, que é mercado, padaria, açougue, cabeleireiro, esse tipo de coisa, que são comércios que você pode e deve fazer a pé, né? Que deve estar perto das pessoas e que provoca uma movimentação na cidade. A gente tem
uma lógica assim dentro do campo do Uhum. urbanismo, né? Que a rua, quando tem muita gente, ela fica segura. E quando ela está segura, ela acaba atraindo mais gente. Então, é nisso mais ou menos que a gente tem que trabalhar. Mas é exatamente o que você falou. Não é só esse tipo de ação, né? A gente precisa, por exemplo, pensar Até fazendo o adendo do que você falou, porque assim, por que a pessoa iria para o centro? As pessoas estão falando para morar, por exemplo. Fala-se muito na questão de segurança, que está perigoso, que já não é seguro, que aí é essa roda que você falou, uma coisa vai levando a outra, né? Então a gente... O centro, ele é muito atrativo do ponto de vista da infraestrutura urbana. Ele já tem tudo, né? Ele tem equipamentos públicos, biblioteca, cinema, escola, creche, ponto de ônibus e ônibus. Ele tem o transporte público, né? Ele tem uma grande oferta de transporte público. Sem dizer que ele já tem toda a estrutura de abastecimento de água, saneamento, tudo, né? Então, você precisa de menos investimentos públicos nesse sentido. Ele já está pronto, né? Então, a ideia é você, de fato, trazer esses atrativos para as pessoas morarem ali. Vocês falaram naquela matéria sobre habitações menores, de 40 a 60 metros quadrados. Isso é muito interessante, para atrair pessoas, ou famílias pequenas, ou estudante, ou pessoas que moram sozinhas, mas principalmente gente que não utiliza o carro para locomoção, ou que quer deixar de usar o carro para se locomover por questões econômicas ou qualquer que seja, né? Justamente para você não criar um outro problema dentro do centro, que é o maior volume de carros, de automóveis individuais. Então você já tem toda essa estrutura. Sem dizer que o centro é onde tem a maioria dos postos de emprego na cidade, né? Então a pessoa que mora no centro e trabalha no centro diminui esse deslocamento pendular. Porque ela já está lá, diário, né? A prefeitura tentou um tempo a implantação de parklets, eu acho que é assim que fala, no centro. A gente está vendo aí no YouTube essas imagens, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar ali com vocês, essas imagens desses parklets, que são áreas, continuando as calçadas, né? Onde constrói ali estruturas para criar espaço de lazer, de convívio, para a pessoa sentar, como você está vendo aí na imagem ali no YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube. Isso seria bom para as empresas, principalmente as de entretenimento noturno, para investir na região. A gente até falava aqui, sem nenhum conhecimento de causa, que a gente sabe que a lei também barra um monte de coisa, eu não sei quais são os detalhes, mas assim, tiraram tudo ali do calçadão. Será que não era interessante ter um café, criar uma política ali de convivência, vamos dizer assim? Eu acho que quando tiraram os cafés e as bancas, mudou muito o caráter do calçadão, né? Ele se tornou um lugar só de passagem, não um lugar de permanência. Isso também é algo que deixa a cidade inseguro, espaço público inseguro, né? Agora a gente já tem alguns cafés, né? Tem, floricultura e tudo mais. O parklet, ele é muito interessante em alguns lugares, principalmente em lugares que têm uma carência de espaços públicos. Ele é como se fosse uma mini praça que ocupa o lugar de uma vaga de carro. Então, ele é muito interessante para você criar áreas pequeno de convivência. E funcional. Exatamente. Essas áreas pequenas de convivência que o comércio também pode tirar vantagem disso. E para atrair os jovens? Porque como você falou, né? Uma coisa tem que levar a outra e isso precisa ser construído. Então, a partir do momento que eu coloco um café ou que eu coloco alguma coisa que vá levar o jovem também, o mesmo jovem que pode ocupar esses apartamentos, porque mora estuda nas universidades, seja do centro, ou até da UEL, né? Porque tem ônibus, tem o terminal que vai levar direto para a universidade. E o centro, ele tem o que a gente chama, né, de corredor cultural, né? Ele tem vários equipamentos culturais muito interessantes, tem agora o cinema Vila Rica, Ouro Verde, tem biblioteca pública, né? Vários festivais acontecem ali no centro. Então, ele tem, de fato, esse potencial de atrair os jovens, né? Mas eu acho que o que falta, de fato, é um estímulo para ocupação permanente desses lugares, que aí eu arrisco dizer que o uso residencial, né, o uso habitacional, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Lógico, articulado com outras políticas também. Né? E como começar isso? É caro? Precisa fazer um planejamento? Tem que partir de quem? A primeira coisa, você ter
um diagnóstico profundo sobre a região de intervenção, né? Quanto mais você conhece a região, mais você vai conseguir pensar em ações para intervir nela e também ter objetivos claros, né? Eu fiquei durante um ano trabalhando no IPU em 2018, tive o privilégio de trabalhar ali justamente na época de revisão do plano diretor, e eles estavam justamente fazendo um grande diagnóstico sobre o centro, articulado com outras secretarias. Tem resultado já desse? Social. Eles usaram esses diagnósticos para elaborar o plano diretor de Londrina. Então, ou seja, para dar justamente as diretrizes para as diversas regiões da cidade. E eu acho que esse é um ponto de partida, né? Você pegar esse diagnóstico, você estudar essas diretrizes, né? Que é a cidade que a gente quer, e a partir daí traçar planos específicos, por exemplo, um plano para a requalificação do centro, né? E eu digo que a articulação com outras secretarias também é bastante importante para fortalecer esses planos e que esses planos não sejam de uma única gestão, que sejam planos do município, né? Isso é o mais importante para eles terem continuidade, porque são planos longos, né? Não é uma ação específica. E precisa ser ações mais contundentes e rápidas, né? Porque senão fica todo mundo esperando e aguardando. Acho que é um misto de planos, um plano longo com várias etapas, planozinhos que vão ajudar. Camila, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que o espaço está aberto para a gente discutir o centro da cidade, acho que cada dia com mais intensidade, para que a gente tenha realmente resultados. Eu conversei então com a Camila Oliveira, arquiteto e urbanista. Até mais. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, são 10h30.